Olá pessoal, faremos um simulado contendo questões diversificadas do conteúdo de conhecimento didático pedagógico, que é a parte de fundamentos de educação, que também cai um pouco de legislação educacional, que é muito cobrado para cargos da área de educação, beleza? Então faremos questões que são elaboradas pela banca Instituto Consulplan, para que vocês entendam o perfil dessa banca e treinem para outras provas também, não só para o Instituto Consulplan, beleza? Bom, também produzo alguns materiais para venda. Eu tenho uma apostila da parte de Fundamentos de Educação e também de Legislação Educacional mesclada, uma apostila só com esses dois conteúdos. Se for do seu interesse, eu deixarei o link na descrição deste vídeo. É importante que você veja a ementa e veja se está batendo, com os conteúdos cobrados para o seu concurso antes de comprar, beleza? Eu tenho outros materiais para venda de outros temas, tá? Então, veja na descrição do vídeo se algo bate para estar em concordância com o que você deseja, beleza? Para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo, quanto de material aqui no canal, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado sobre conhecimentos didático-pedagógicos ou fundamentos de educação, com questões elaboradas pela banca Instituto Consulplan. Beleza? Então vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte: de acordo com as atuais legislações educacionais, é dever da escola o compromisso de educar os alunos dentro dos princípios democráticos, considerando o exposto sobre a função sistêmica de preparar cidadãos para a vida em sociedade, marque V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então vamos analisar cada alternativa. Um bom ambiente escolar tem a função social de desenvolver o pensamento crítico do aluno, reconhecer que em várias situações cotidianas não existem somente o certo e o errado. Assim, o aluno se torna ativo frente à sociedade e não passivo. Embora tenhamos conhecimentos já estabelecidos pela sociedade, um bom ambiente escolar ele vai aproveitar de situações que não necessariamente elas são corretas ou erradas, mas são situações que geram reflexão, que engajem o aluno, que façam com que ele desenvolva o seu potencial crítico. Então há situações que elas não têm necessariamente ali uma receita de bolo, de como seguir, instruções já estabelecidas que devem ser taxativas. E não, são situações que elas vão depender muito, do que tá acontecendo ao seu redor, dos elementos que estão presentes naquele cenário. E aí, como lidar com essas situações? Entendendo que não existe um certo e um errado, Então, deve-se o quê? Deve-se refletir sobre ela. E aí, a partir do momento que você faz com que o aluno ele reflita, você está tirando ele de uma situação confortável, E está colocando ele numa situação de ativo do processo de ensino-aprendizagem. Então, a primeira assertiva, ela é verdadeira. Vamos para a segunda assertiva, que diz o seguinte: a função social da escola na formação do aluno enquanto cidadão é prepará-lo para a sociedade atual, conectando o conhecimento com suas vivências. Assim se formam cidadãos capazes de construir uma sociedade mais justa. O que essa assertiva quer dizer é o seguinte, que a função da escola não é somente contribuir, facilitar, na questão do conhecimento, na aquisição do conhecimento, compartilhar conhecimento. Não é somente isso, mas é também preparar o aluno para viver em sociedade, para que esse aluno se torne um cidadão, que ele entenda os seus direitos e deveres, que ele consiga atuar enquanto sociedade. Por isso, ela vai conectar os conhecimentos que já são estabelecidos pela sociedade, culturalmente, as vivências desse aluno, tornando tudo mais significativo para ele, tá? Então, essa segunda assertiva ela está verdadeira. Terceira, toda sociedade possui regras de convivência que precisam ser seguidas para que todos sejam tratados na medida do possível de forma justa e igualitária. Sendo assim, uma das funções básicas de uma escola do século XXI é fornecer recursos que garantam conhecimentos e valores necessários à formação de um cidadão que saiba quais são os seus deveres e entendam também os seus direitos. Foi o que eu acabei de falar, em relação à segunda assertiva. Essa terceira assertiva ela complementa um pouco a segunda. Quando a escola, a instituição de ensino, ela contribui para que o aluno ele se torne um cidadão, na verdade, ela está contribuindo para que aquela pessoa ela atue em sociedade e que, para que isso aconteça, ela tem que ter consciência dos seus direitos e deveres. Então, ela precisa seguir regras de convivência. Então, a escola também atua nisso. Porque a sociedade ela possui suas regras de convivência que devem ser seguidas, que de forma justa, de forma igualitária. Então, uma das funções da escola é
pensa é fornecer recursos, fornecer condições, né, para que esses alunos consigam, né, se tornar cidadãos engajados, conscientes, né, que saibam atuar de forma justa e igualitária em sociedade, garantindo ali os seus direitos, né, atuando também de acordo com seus deveres, tá? Então, para isso, a escola também ela vai ter sua contribuição. Então, a terceira afirmativa ela também está verdadeira. E a quarta afirmativa diz que um dos papéis fundamentais da escola é preparar os seus alunos para os desafios da vida. Mais do que preparar para a vida profissional, é responsável por desenvolver e exercitar as potencialidades físicas e socioemocionais. Mais uma vez, a escola não se resume à questão, né, do conhecimento, da aquisição do conhecimento. A escola ela vai atuar como uma facilitadora, ela vai atuar compartilhando conhecimentos, porém, ela também vai atuar preparando esses alunos para viverem em sociedade, preparando esses alunos para o mercado de trabalho, né, e também desenvolvendo as suas potencialidades, né, potencialidades físicas, socioemocionais. A escola ela é um ambiente social, é um ambiente de troca, é um ambiente que você tem ali relação interpessoal muito forte, né, tanto entre alunos quanto entre alunos e docentes e os demais membros da comunidade escolar. Tá? Então tem uma questão sim socioemocional envolvida, tá? Portanto, a quarta afirmativa também está verdadeira. Todas as afirmativas estão verdadeiras e a letra D é a nossa resposta. Vamos para a nossa segunda questão de 2023, questão recente do Instituto Consulplan, que diz o seguinte: o processo de ensino se caracteriza pela combinação de atividades do professor e dos estudantes. O direcionamento a esse processo está associado com o planejamento pelo professor no desenvolvimento das aulas envolvendo a definição dos objetivos, a seleção dos conteúdos e os métodos do ensino, segundo Libânio, 1994. Existem variadas maneiras de classificar os métodos de ensino e, por sua vez, cada método tem técnicas que lhe são mais ajustadas. Diversos autores os classificam em individualizado, socializado e sócio-individualizado. Considerando o método socializado, indique-o dentre as alternativas a seguir. Então, o método de ensino que vai ser utilizado pelo professor é a forma como esse professor ele deseja apresentar o seu conteúdo e como isso vai influenciar no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor vai pensar ali num método que seja mais adequado, né, considerando o ambiente que ele trabalha, considerando o seu público-alvo, os recursos que ele possui, tá? Então, ele vai pensar em tudo isso, visando ali um objetivo, pretendendo alcançar um objetivo. E esses métodos de ensino eles podem ser classificados em individualizados, socializados ou sócio-individualizados, como está aqui no enunciado da questão. O que é um método individualizado de ensino? Como o próprio nome sugere, esse método ele vai valorizar a questão individual, ele vai valorizar as diferenças individuais. Tá? Então, a aprendizagem ela vai ser direcionada para uma atividade que ela seja pessoal. Isso não significa que vai excluir a questão social, não é isso. Mas o objetivo maior ali é alcançar o indivíduo, tá? E para isso ela vai utilizar, né, de alguns recursos como fichas, estudos dirigidos, né, um ensino programado, tá? Então o método individualizado de ensino é esse, a valorização, né, das diferenças individuais. Já o método socializado de ensino, diferentemente do individualizado, vai valorizar a interação entre os indivíduos, ou seja, vai valorizar, né, o trabalho em grupo, vai valorizar o estudo de caso, vai valorizar ali atividades pedagógicas que elas vão ter que elas vão puxar para essa questão da interação, tá? Então, tem ali uma interação social muito forte no método socializado. Já o método sócio-individualizado, ele vai combinar tanto a parte individualizada, o método individualizado, quanto socializado. Criando, por exemplo, o método de problema, que é um método, na verdade, de resolução de problemas, né? Que você vai criar ali o professor, né? Ele vai criar toda uma atividade pedagógica com uma certa dificuldade, como sendo um desafio, né? Para que o aluno ele consiga solucionar de forma satisfatória esse desafio. Né? É um método didático que se enquadra nessa combinação de método sócio-individualizado. Com base nessas informações, a gente já consegue resolver a questão, porque a questão ela deseja, né, que você diga qual é a atividade, né, que se enquadra no método socializado. A aula expositiva, como está na letra A, não é a resposta, porque a aula expositiva ela visa mais o indivíduo, né? Aquela aula expositiva é aquela aula
em que o professor ele fica no centro, detém o conhecimento, né? E aí a gente acaba colocando o aluno como sendo um receptor do conhecimento, o professor um transmissor do conhecimento, né? Que é uma aula dentro ali daquela ideia mais tradicional de ensino. E é uma aula, né? Uma atividade, né? Que ela tem uma pouca participação, uma pouca interação dos alunos, né? Por esse motivo ela está mais visando ali o indivíduo, entra mais como sendo, né, uma metodologia individualizada e não socializada. A letra B traz o estudo de caso, que é a nossa resposta, como eu já tinha adiantado para vocês, né, o estudo de caso ele entra nessa metodologia que é socializada. Por que entra nessa metodologia socializada, né? Porque o estudo de caso busca ali, é um método de pesquisa, de uma metodologia ativa, que ela busca recolher ali acontecimentos reais, buscar ali recolher dados qualitativos, explorar esses eventos, né, dentro de um contexto, e dessa forma você faz uma análise de caso. Vai ter um professor que vai te ajudar, que vai mediar, e vai ter uma interação ali, tá, em relação a essa pesquisa, esse estudo de caso. Então a letra B é a nossa resposta. Temos também um método de projeto que é classificado dentro do sócio individualizado, tá? O método de projeto, ele se enquadra muito melhor na questão sócio individualizante, na estratégia de ensino sócio individualizante, tá? Porque combina aquelas estratégias que eu falei para vocês, tá? Combina as duas atividades, tanto aquelas que estimulam o indivíduo, quanto aquela também que promove a interação em grupo, né? Uma vez que abrange aspectos individuais e sociais, assim como métodos de solução de problema, assim como perguntas e respostas, assim como resumos, tá? Métodos de descobertas, todos esses se enquadram na estratégia de ensino sócio-individualizante, tá? Então, a letra D também não é a nossa resposta, né? Porque ela traz o método de solução de problemas que se enquadra no sócio-individualizado. Vamos para a nossa terceira questão de 2023, traz uma tirinha. Essa tirinha, ela não é tão relevante para a gente conseguir responder a questão não, tá, gente? Então, vou direto na pergunta, que diz o seguinte: no cotidiano escolar, a melhor postura que o professor pode assumir para que a relação entre professor e aluno seja mais adequada para promover um ambiente de aprendizagem cooperativo é o quê? Vamos analisar as alternativas. Letra A. Adotar uma atitude autoritária e impositiva a fim de garantir uma sala de aula organizada, distanciando-se das questões pessoais dos alunos. Bom, essa postura autoritária, né, ela é uma postura que acaba criando um medo, né, um certo temor por parte do aluno. O aluno ele tem medo de se aproximar do professor, tem medo de dirigir a palavra ao professor, ou até mesmo, né, em sala de aula. E nisso ele acaba deixando de expor uma ideia, de iniciar uma discussão. Essa postura, né, autoritária, ela não é adequada, ela vai muito ao encontro, né, daquelas aulas mais tradicionais, tá? Então, a letra A, ela não é acaba não tornando, né, essa postura, essa conduta, acaba não tornando um ambiente, né, um ambiente tão acolhedor assim ao aluno. Muito pelo contrário, faz com que ele se distancie do professor e automaticamente de todo o processo, né, de ensino-aprendizagem. Acaba não ficando um ambiente cooperativo. Letra B. Limitar a interação com os alunos apenas ao horário das aulas, permitindo somente questionamentos relacionados aos conteúdos desenvolvidos. Então, quando o professor ele limita, né, o âmbito de atuação, ele coloca, né, que o conhecimento ele é restrito, ele acaba fazendo com que o aluno ele também se torne limitado. O aluno às vezes tem muito a acrescentar, às vezes o aluno tem ali uma vivência para poder expor, que vai acrescentar, que vai ajudar no entendimento de uma questão, e ele acaba não fazendo isso porque o conteúdo ele está limitado ali a uma habilidade a ser discutida, a ser desenvolvida. Então, quando o professor ele cria situações limitantes, ele não permite com que haja cooperação, tá? Então, a letra B está errada. Letra C. Priorizar a exposição dos conteúdos de forma unilateral, considerando que o professor é o único detentor do conhecimento em sala de aula. Está totalmente errado, né? O professor ele não é o centro do processo de ensino-aprendizagem. O professor ele é muito importante, ele é fundamental, ele é uma peça fundamental. Ele está numa situação diferenciada, com certeza. Ele acumulou ali uma bagagem que não tem condições de você dizer que o professor ele detém o mesmo conhecimento que o aluno. São conhecimentos diferentes, né? Na verdade, são vivências diferentes.
em relação à questão de conhecimento didático-pedagógico, o professor certamente ele tem muito a contribuir, ele tem toda uma bagagem, tem todo um histórico de aprendizado e toda uma vivência e uma experiência. Enquanto que o aluno ele tem sim também a contribuir em outro nível, mas ele tem sim a contribuir porque ele tem a sua vivência, ele vai contribuir com isso vai agregar. Então não se deve priorizar conteúdos expostos de forma unilateral, né? Ou seja, onde só o professor fala, onde só o professor ele tem ali ele detém o conhecimento, como na verdade os alunos também detêm, só que de uma outra forma. E isso vai acrescentar e vai agregar em sala de aula, tá? Então a letra C está errada. Letra D, estabelecer uma relação de respeito e escuta ativa, buscando compreender as necessidades e interesses dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Sem dúvida, tá? Ambos têm muito a oferecer. Então, quando você se coloca numa posição de escuta ativa, ou seja, você está atento ali, você está ouvindo o que aqueles educandos têm a dizer, as experiências que eles têm a contribuir, a compartilhar, você está se colocando nessa situação, né, de cooperação, nessa situação, né, de relação de respeito, nessa relação de troca. Está compreendendo ali as necessidades e interesses dos alunos. Então, a letra D é a nossa resposta. Vamos para a nossa penúltima questão, que diz o seguinte: o trabalho docente é uma atividade consciente e sistemática, em cujo centro está a aprendizagem ou o estudo dos alunos sob a direção do professor. Sua complexidade não se restringe à sala de aula, pelo contrário, está diretamente ligada a exigências sociais e à experiência de vida dos alunos. A assimilação de conhecimentos e habilidades e o desenvolvimento de capacidades mentais decorrentes do processo de ensino não têm valor em si mesmos, mas visam instrumentalizar os alunos como agentes ativos e participantes da vida social. Nesse contexto, é correto afirmar que, exceto, então ele quer a alternativa errada. Letra A. O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Está perfeita essa letra A, tá? Então, planejamento é um processo. O processo, ele exige o quê? Exige você fazer o quê? Você usar do raciocínio, você racionalizar. Exige organização. Você vai ter ali, você vai racionalizar, você vai ter ideias, você vai querer aplicar ali um método, por exemplo. Você tem que organizar essas ideias, você tem que organizar o seu planejamento, como você vai conduzir essas ideias, como você vai aplicar essas ideias. Então, você vai racionalizar, vai organizar e vai coordenar. Vai fazer toda uma coordenação, né? Você vai fazer com que os elementos, eles fiquem coordenados, eles tenham harmonia da sua ação, que é a ação docente, que é a ação do professor. E você vai fazer um link entre a atividade escolar em si com a vida, com o contexto em que aquele aluno está inserido, com a sua realidade social. Tá? Então, a letra A está correta. Letra B. Ao pensarmos detidamente sobre os rumos que queremos dar ao nosso trabalho, ficamos entregues aos rumos estabelecidos pelos interesses dominantes na sociedade. Bom, pensar detidamente é você pensar com calma, é você refletir, é você pensar analisando os detalhes. Então, se você pensar analisando ali os pormenores, segundo a letra B, você chegaria na conclusão de que os interesses dominantes na sociedade são aqueles que de fato predominam e que é isso que nós temos e é para esse lugar que nós iremos. Quando, na verdade, se você for pensar de fato pelos pormenores, pelas camadas sociais, por aqueles que possuem menos condições, você vai buscar totalmente criar um paradigma em relação a isso. Você vai buscar quebrar essa lógica. Ou seja, você vai buscar fazer uma ascensão social, uma mudança nas camadas sociais, fazer com que aquele aluno que ele tem uma condição ali de marginalização, que ele não seja fadado a isso, mas que ele consiga ascender através da educação. Então, se você for pensar através dos pormenores, você vai querer romper essa lógica social, tá? E não se entregar a esses rumos, né, de que o que tem que prevalecer, na verdade, são os interesses dominantes da sociedade. Então, a letra B está errada, é a exceção e é a nossa resposta. Letra C. Os elementos do planejamento escolar estão recheados de implicações sociais, têm um significado genuinamente político. Por essa razão, o planejamento é uma atividade de reflexão acerca de nossas ações, de nossas opções e ações. Tá? Então,
O planejamento escolar, né, por exemplo, nós temos o PPP, que é o planejamento político pedagógico que toda instituição escolar tem que ter, que é um documento vivo, orgânico, que não pode ficar engavetado, que tem ali conta com a participação de todos os membros da comunidade escolar. E claro que o planejamento escolar ele não vai se prender apenas a questões pedagógicas, ele vai para além disso, ele vai pensar na sociedade, ele vai pensar nessa questão, por exemplo, dos interesses dominantes da sociedade, ele vai querer romper essa lógica, porque ele quer que aquele aluno ele consiga ter uma ascensão, que aquele aluno ele consiga mudar a sua vida através da educação, tá? Então tem implicações sociais sim, por isso existe sim um significado genuinamente político. Então a letra C está correta. E letra D, a escola, os professores, os alunos são integrantes da dinâmica das relações sociais. Tudo que acontece no meio escolar está atravessado por influências econômicas, políticas e culturais que caracterizam a sociedade de classes. Com certeza. A escola, ela não está à parte, ela faz parte, ela integra a sociedade. A escola não é ali um local em que o que acontece na escola não tem relação com a sociedade. Não, ela está intimamente relacionada com as questões envolvendo a sociedade. Então é na escola que você vai exercitar a sua reflexão. Por exemplo, uma escola ativa, ela vai discutir questões que estão acontecendo na sociedade naquele momento. Então, por exemplo, a pandemia, questões envolvendo vacina, tudo isso deveria e deve ser discutido no ambiente escolar. O ambiente escolar não vai ser cartesiano, não vai se prender apenas às operações matemáticas, situações de problemas, é muito além disso. É isso que ele está falando. Então a escola ela está imersa, ela faz parte da sociedade e claro que ela vai sofrer influência das questões que envolvem a sociedade, questões essas econômicas, políticas e culturais. Portanto, a D está correta. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: segundo Pinto, 2004, o eixo epistemológico que sustenta o processo de escolarização é resultante da articulação entre desenvolvimento, aprendizagem, socialização e formação da personalidade. Esse elo, segundo a autora, constitui-se no atual desafio que a educação escolarizada enfrenta em todo o mundo. Acerca do exposto, considerando o processo de aprendizagem escolar nas abordagens inatista, ambientalista e socio-interacionista, é correto afirmar que mas eu preciso ter estudado essa autora para poder responder essa questão? Não, não precisa. Por quê? Porque o universo dessa questão são as abordagens inatistas, ambientalistas e socio-interacionistas. É disso que você precisa ter conhecimento, tá? Você precisa ter conhecimento sobre essas abordagens para você conseguir responder essa questão. Então vamos analisar cada alternativa. A abordagem inatista vê o aluno de forma passiva e o professor como o único responsável pela transmissão do saber. A abordagem inatista ela vai dar ênfase às questões envolvendo ali a maturação biológica, o desenvolvimento da criança, relacionado a fatores internos, aos fatores biológicos, hereditários, de maturação, que vão fazer com que esse aluno ele construa ali que ele consiga desenvolver o seu aprendizado. Então, segundo essa abordagem, o desenvolvimento do aluno ele vai surgir de forma espontânea, através das características que já existem naquele aluno, tá? Então o sucesso desse educando está relacionado a isso, está relacionado à sua predisposição para assimilar o conhecimento, por exemplo. Então está muito mais relacionada ao próprio aluno, às condições biológicas daquele aluno, do que ao professor. Então, segundo essa abordagem, o aluno não é uma figura passiva. O biológico, a formação biológica dele vai ser totalmente preponderante ali nas questões de habilidades, nas questões envolvendo a aquisição de conhecimento desse aluno. Tá? Então ele não é encarado como um ser passivo dentro dessa abordagem inatista. A letra A está errada. Letra B. Na visão socio-interacionista, as atividades do aprendizado escolar são sistemáticas e têm uma intencionalidade deliberada. A visão socio-interacionista ela foi aplicada tanto por Piaget quanto por Vygotsky. Ambos eram socio-interacionistas, tá? Por quê? Porque eles acreditavam que o aprendizado, o desenvolvimento humano acontecia de duas formas, através de uma troca entre fatores biológicos, fatores internos, e o meio, fatores externos. Ou seja, entre a maturação biológica, o que o corpo ele tem ali a oferecer, junto com a interação desses fatores com o ambiente.
Então a letra B faz muito sentido. Por quê? Porque as atividades de aprendizado escolar, elas são sistemáticas, elas acontecem através de sistemas orgânicos, né? Por exemplo, nós temos nossos sistemas orgânicos, nós temos o nosso sistema nervoso, que ele vai assimilar nossas ideias, né? Ele vai armazenar essas ideias e vai descodificar isso pra gente. E esses sistemas orgânicos, eles não acontecem, eles não funcionam, né, de forma desorganizada, desorientada. Não, eles acontecem com uma intencionalidade, tá? A gente fala que essa intencionalidade ela é deliberada, porque ela já é estabelecida, né, que acontece, né, através da interação com o meio. Então a letra B tá perfeita, é a nossa resposta. Mas vamos finalizar o vídeo analisando as últimas alternativas. A concepção ambientalista enfatiza aspectos maturacionais e hereditários como fundamentais na constituição do sujeito e do processo de conhecimento. Na verdade, não é a concepção ambientalista que enfatiza esses aspectos biológicos, que são os maturacionais e hereditários, e sim a concepção inatista. Tá? A concepção ambientalista ela enfatiza a questão comportamental, né, que nós temos ali como um dos estudiosos, né, à frente dessa teoria, que foi o Skinner, que teorizou o behaviorismo, né, que tem muito a ver com a questão do comando, a questão comportamental, que através do comportamento humano, através de um sistema de recompensas, não só no comportamento humano. Ó, temos um exemplo bem clássico. Um cão ele pode associar um som a uma determinada ação, a um determinado momento. Se você treina aquele cão para poder ele associar o barulho de um sino, por exemplo, para o momento que ele vai passear, ele já sabe. Por quê? Porque você fez isso repetidas vezes, né? Então, vários e vários momentos, você chamou, né, aquele cachorro através do sino para que ele fosse passear. Então, ele já entende, já associa o barulho do som ao passeio. Isso é um exemplo, tá, de behaviorismo. Letra D, na abordagem socio-interacionista, o processo educativo está vinculado quase que inteiramente às capacidades mentais e o desenvolvimento é visto retrospectivamente. Como eu já tinha falado, a abordagem socio-interacionista, ela não está ali vinculando, né, o desenvolvimento educativo somente a questões das capacidades mentais, cognitivas, maturacionais, não. Tá? Mas também as questões interacionistas, envolvendo o meio, os elementos do meio, o ambiente, o comportamento. São os dois, tá? Então não tem ali, não prevalece um sobre outro, não, tá? Então a letra D, ela restringe, ela fala, né, que é quase que inteiramente as capacidades mentais. Não, não é isso, tá? Você tem ali uma troca entre elementos biológicos com elementos sociais. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, tá? Playlist de Fundamentos de Educação, playlist de Legislação Educacional, playlist de Noções de Administração Pública, playlist com simulados de português de diferentes bancas organizadoras, playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Enfim, tem muita coisa, muito material interessante para vocês estarem explorando para a prova de vocês, beleza? Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.